temperatura estava baixa, mas dentro da sede da UEFA, o clima era de fervura. Câmeras posicionadas, jornalistas alinhados e um telão gigantesco, pronto para revelar os confrontos das quartas de final da Champions League. As bolas do sorteio estavam dentro do globo de vidro, cada uma representando um dos 8 gigantes do futebol europeu naquele ano. Fora da tela, nas salas privadas, executivos de clubes trocavam olhares silenciosos. Nos corredores, cochichos em várias línguas. E no canto mais isolado da estrutura moderna de vidro e concreto, um homem com o rosto escondido atrás de um boné e óculos escuros observava tudo sem ser notado. Seu nome era Rafael Mazzini, ex-árbitro da FIFA. E ele não estava ali a passeio. "Que comece o sorteio", anunciou o apresentador, com um sorriso plastificado. As bolas começaram a ser giradas no globo. Mãos escolhidas aleatoriamente abriram os confrontos. O primeiro emparelhamento apareceu no telão. Arsenal contra Real Madrid. Um choque de eras. A juventude ousada do Arsenal contra a tradição implacável do maior campeão europeu. Mas algo no semblante do presidente do Real, Florentino Pérez, chamou a atenção. Ao invés de surpresa ou entusiasmo, ele apenas suspirou, como quem já sabia o que estava por vir. "Já começou", murmurou Mazzini, do canto da sala, gravando discretamente com uma microcâmera no botão da camisa. O sorteio prosseguiu. Bayern de Munique contra Inter de Milão, PSG contra Aston Villa Barcelona contra Borussia Dortmund. Imediatamente, as redes sociais explodiram. "Esses confrontos parecem roteirizados demais. PSG pegando um time inglês sem tradição europeia. Arsenal e Real. Alguma emissora de TV pediu isso. Revanche entre Bayern e Inter. Marketing puro. Barça e Dortmund, 2 times em reconstrução. Ótimo para os patrocinadores." Mas aquilo era só a superfície. Em uma sala privada de um hotel 5 estrelas, 3 homens brindavam ao que chamavam de controle de narrativa. Um deles era representante do Fundo Soberano do Catar. O outro, um emissário russo ligado a direitos televisivos. E o terceiro, um alto executivo da UEFA. "O PSG precisa no mínimo de uma semifinal", disse o Sheikh Hamad Al-Mahdi, ajustando seu relógio de diamantes. "Não vamos patrocinar um espetáculo onde somos figurantes. E Real contra Arsenal dá audiência global. É Londres contra Madrid." Negócio fechado. Na mesa, contratos disfarçados de licenciamento de imagem e acordos de publicidade entre clubes e empresas fantasma. Milhões movimentados para garantir que os interesses certos fossem atendidos. O que ninguém percebeu, que o garçom que servia a mesa era, na verdade, um jornalista infiltrado da revista Der Fußball, uma publicação investigativa alemã especializada em escândalos esportivos. No bolso do avental, um gravador ligado capturava tudo. Na noite seguinte, o áudio cairia nas mãos de Rafael Mazzini. As câmeras haviam se desligado, os flashes cessado e os repórteres deixado a sala de imprensa. Mas o verdadeiro jogo começava ali, nos bastidores, onde os contratos não tinham cláusulas esportivas, apenas números e influências. No topo de um arranha-céu espelhado, o diretor do fundo catariano observava a cidade pela janela quando seu telefone tocou. "O sorteio saiu exatamente como queríamos", disse a voz do outro lado da linha. Era um executivo da UEFA, oculto sob um nome falso. "Aston Villa é um bom presente. Agora garantam um árbitro prudente", respondeu o Sheikh Hamad Al-Mahdi. "O PSG precisa brilhar. O Qatar não investia apenas no PSG. Ele moldava a imagem global do futebol. E o clube era o seu cavalo de corrida. A exigência era clara. Pelo menos uma semifinal. Ou os investimentos evaporariam. Enquanto isso,
Em uma reunião privada com diretores da mídia italiana, o presidente da Inter, Giuseppe Marotta, fechava um acordo de exposição com um consórcio europeu. Bayer é gigante, mas previsível, disse confiante. Vamos construir a narrativa do azarão. Nos deixe atuar em campo e cuidem da audiência fora dele. Jornais e portais já tinham manchetes engatilhadas. Inter pode surpreender Bayer novamente. Vingança da temporada 2010? A Champions, afinal, era também um espetáculo de narrativas. Luiz Henrique, treinador do PSG, observava o treino com frustração. Não era apenas a tática que lhe preocupava. Nos bastidores, Ousmane Dembélé ameaçava explodir tudo. Se perdermos para o Aston Villa, eu falo, disse Dembélé a um funcionário de confiança. Ele se referia aos bastidores de negociações secretas, manipulações de escalações e a pressão vinda do Catar por decisões internas. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, foi claro. Deu um show. Depois, oferecemos mais um bônus e selamos a renovação. O resto é abafado como sempre. Rafael Mazzini já tinha reunido mais de 30 documentos confidenciais, áudios, planilhas, contratos de fachada e gravações secretas de reuniões internas da UEFA. A peça-chave, uma gravação em vídeo de um jantar pré-sorteio em que os confrontos foram literalmente definidos em guardanapos de pano. Ele criou um arquivo criptografado e o enviou a 3 veículos de imprensa. Apenas um respondeu. A revista Der Fußball, a mesma da operação infiltrada no jantar em Doha. Temos o que precisamos para derrubar tudo isso, respondeu a jornalista Clara Hoffmann, por chamada de vídeo. Mazzini sabia, se vazasse de forma direta, seria ignorado. Precisavam ser cirúrgicos. Já em Barcelona, executivos discutiam discretamente com representantes da UEFA. A diretoria blaugrana queria uma semifinal contra a Inter, mas isso exigiria movimentações. Primeiro passem por Dortmund, disse o agente. Depois conversamos. O Barça não era mais o império de outros tempos, e isso o tornava mais vulnerável e mais disposto a barganhar. No campo de treino dos Gunners, Arteta fechava a preparação em clima de concentração. Mas entre os bastidores do clube, o diretor de futebol murmurou: se passarmos pelo Real, a UEFA não vai gostar. Não é isso que eles querem. Do outro lado, o Real Madrid mantinha sua política de silêncio, mas Florentino Pérez já mexia seus contatos e sabia. A semifinal ideal para os grandes patrocinadores seria Real contra PSG. Dias antes do primeiro jogo, entre Real versus Arsenal, um jornalista britânico publicou um tweet misterioso. Documentos confidenciais apontam que a arbitragem da Champions pode estar sob influência de patrocinadores. Verdade ou teoria da conspiração? Milhares de interações. Algumas negavam, outras confirmavam, mas nenhuma ignorava. O caos estava à espreita. E Rafael Mazzini? Ele sorriu, sozinho, em seu quarto de hotel, observando a matéria prestes a sair no site da Der Fußball. Dossiê Mazzini. A podridão por trás do maior torneio de clubes do planeta. A verdade sob pressão vem a seguir com o vazamento completo do dossiê, a reação explosiva da UEFA, jogos tensos e o escândalo ganhando o mundo. Na semana em que antecede os jogos de ida das quartas da Champions, o clima é de tensão e incerteza ao redor do mundo do futebol. Na Europa, só se fala do conteúdo exclusivo da revista Der Fußball, Dossiê Mazzini, os bastidores sujos da UEFA. O artigo revelava reuniões secretas antes do sorteio, gravações com executivos definindo confrontos, contratos fictícios com empresas de fachada, influência direta de patrocinadores na arbitragem, indícios de manipulação em 3 temporadas anteriores. Os trechos mais impactantes
foram os áudios de vozes reconhecíveis, inclusive de membros da cúpula da UEFA, confirmando que alguns confrontos são desenhados para equilibrar poder, audiência e dinheiro. Dentro da própria UEFA, a publicação caiu como um míssil. Telefones não paravam de tocar, reuniões emergenciais foram convocadas, e-mails vazados confirmavam que o sorteio de 2025 havia sido previamente roteirizado para beneficiar interesses do Catar, da mídia europeia e de fundos de investimento ligados a clubes específicos. A pressão da imprensa foi esmagadora. Clubes começaram a soltar comunicados cobrando transparência. Alguns dirigentes tentavam se isentar, outros em silêncio absoluto. 2 dias depois, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, apareceu em uma coletiva transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Ao lado dele, advogados, consultores de crise e representantes dos patrocinadores. Estamos investigando internamente todas as alegações. A UEFA reafirma seu compromisso com a integridade esportiva. Mas era tarde demais. O mundo do futebol estava em descrença. Os torcedores não confiavam mais. As trends globais sobre futebol não falam de outra coisa. No entanto, a UEFA comprou o silêncio dos principais jornais do mundo. Nos bastidores, árbitros começaram a ser substituídos às pressas. Delegados foram afastados. O VAR ficou sob responsabilidade de uma empresa neutra, mas ninguém acreditava em imparcialidade. 5 dias após o vazamento, Rafael Mazzini deu sua primeira entrevista pública. A imprensa o chamou de o Snowden do futebol. Não sou herói, mas não ia morrer calado. O futebol precisava saber a verdade. A FIFA, pressionada, anunciou uma investigação paralela. Clubes cogitavam um movimento de ruptura. A Champions League balançava. A UEFA anunciou que, caso novas provas fossem apresentadas, a competição poderia ser suspensa antes da final. Pela primeira vez em décadas, a possibilidade de não ter um campeão real se tornava concreta. Torcedores protestavam nas sedes dos clubes. Influenciadores e ex-jogadores exigiam reformulação total do torneio. Os patrocinadores se dividiam. Alguns pulavam fora, outros tentavam salvar a imagem. Enquanto isso, nas próximas semanas, saberemos dentro de campo quem vai se classificar à próxima fase do torneio. Em breve voltaremos com novas notícias. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comentário.